A Bíblia, ela sempre vai lembrar para nós que temos um propósito aqui na terra. Ninguém está vagando aqui na terra, não estamos por um acaso. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, dos versos 35 a 38, a Bíblia vai dizer: Jesus andava por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Você percebeu que nós temos um chamado, um propósito aqui na terra, porque o próprio Jesus está dizendo: orem para essa colheita, porque são poucos os trabalhadores. E o próprio Jesus, quando começa aqui o versículo, ele diz que Jesus andava por todas as cidades e povoados, ensinando, anunciando as boas novas de salvação. Então, quando eu observo Jesus aqui falando através da Bíblia, a gente vê que ele tinha um olhar de compaixão para vidas que estavam feridas, vidas que estavam perdidas, e tudo isso porque ele queria mostrar o caminho correto, porque às vezes na vida nós estaremos desse jeito, a mente está tão bagunçada que a gente fica sem um norte, fica sem saber o que fazer, para onde ir, como fazer. E por isso que todos os dias o Senhor Jesus, ele traz uma palavra para nós, para lembrar qual é o nosso caminho, qual é a nossa direção. E nisso nós nos acertamos. Mas por outro lado, somos alcançados por Deus através dessa direção, através de ouvir a voz de Deus. E qual é o meu papel atual? É reproduzir esse amor de Jesus, é reproduzir o quanto Ele é cuidadoso em sarar as nossas feridas, em guiar os nossos passos em terras firmes e não ficar andando em lama, não ficar andando em círculo, porque Jesus, ele tem uma compaixão muito diferente da do ser humano. Talvez enquanto o ser humano vai escolher qual é a pessoa que merece esse amor, que merece essa atenção, Jesus, ele olha para todos nós, seja mendigo, seja alguém que está desacreditado da sociedade, seja uma garota de programa, seja a pior pessoa que você acha que é. Jesus, ele olha e diz: eu te amo, eu te perdoo e eu estou aqui para cuidar de você. Então é por isso que ele sai dizendo quem ele é, qual é o amor dele, qual é a missão dele. E ele vai dizendo: eu, Jesus, vim para salvar, eu, Jesus, vim para curar, eu, Jesus, vim para batizar, eu, Jesus, vim para dar vida e vida em abundância. Então nós precisamos reproduzir o que Jesus está nos ensinando, que nós precisamos estar firmes com Deus para poder ter a oportunidade de também levar esse amor de Jesus, essa compaixão, esse cuidado que, assim como Deus tem conosco, nós temos também com o nosso próximo. É aquele amor que move, e mover é ter ação. Tem gente que está falando só em palavras, né? Eu te amo, conta comigo, tô do seu lado. Aí na hora que você fala: ei, fulano, eu tô precisando de você. Ixi, hoje não vai dar, hoje eu tô ocupado. Não pode ser tal dia, não pode ser tal hora. Ei, fulano, você falou que eu podia contar com você e agora eu tô precisando contar com você. Ixi, agora não vai dar. Então perceba que o ser humano, ele vai falhar
quando Ele diz que vai se mover por você. Mas Deus, quando Ele fala, vou mover por você, Ele justamente está mostrando. Você pode procurar Deus pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Você pode procurar Deus tendo dinheiro, não tendo dinheiro. Ele vai ser aquele que vai te ajudar, vai estar do seu lado, independente das circunstâncias, independente do horário. É um Deus que se move em amor, em compaixão por nós. Essa é a ação de Deus. Ele nunca vai dizer, agora eu não posso, estou ocupado, agora eu estou em uma reunião. Não, não. Deus vai sempre estar disponível para nós. É o que o versículo está dizendo aqui. Ele ia curando todo tipo de enfermidade, doenças. E aí vem essa parte maravilhosa. Quando Jesus viu as multidões, Ele teve compaixão delas, porque estavam confusas e desamparadas como ovelha sem pastor. Então perceba o cuidado de Jesus. Se tem ovelhas sem pastores, a gente vai encontrando isso até hoje. Mas cadê os pastores para cuidar dessas ovelhas? É quando Jesus, então, ele descreve que são poucos os trabalhadores. Porque tem pessoas que até dizem que são pastores. Tem pessoas que até dizem que irão cuidar de você. Tem pessoas que até dizem que vão estar ao seu lado. Mas na hora do vamos ver, infelizmente não estarão. E muitas das vezes, por conta dessa atitude, pessoas se decepcionam com outras pessoas, se decepcionam com igrejas, se decepcionam com pastores, porque essas pessoas prometeram, falaram que iriam estar ao lado, e na hora que você mais precisou, não estiveram do seu lado. Por isso a Bíblia vai dizer, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É Jesus falando com os discípulos, porque ele se preocupa. Tem muita gente precisando de um pastor, tem muita gente precisando de um abraço, tem muita gente precisando de um ouvido amigo, tem muita gente precisando de um colo, tem muita gente precisando de atenção, mas poucas são as pessoas que estão disponíveis para estarem ali cuidando dessa ovelha que não tem pastor. E isso é preocupante, porque quando nós vemos a Bíblia e olhamos para nós, vem a pergunta: o que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo um bom pastor? Será que eu estou sendo uma boa pessoa para os meus amigos, para a minha família? Será que eu estou agindo com essa dedicação, com essa compaixão para dizer, eu estou com os ouvidos abertos para te ouvir, eu estou com um tempo disponível para estar ao seu lado, eu estou aqui oferecendo o meu colo, o meu tempo para você? As pessoas às vezes irão questionar que o tempo dela é precioso, ao ponto que a gente vai pegar aí as redes sociais que enviam áudio, ela permite você ter a velocidade 2 e nem para ouvir um áudio as pessoas estão tendo tempo. E olha que ainda tem aqueles que dirão, você não pode mandar um áudio mais de 1 minuto porque vai atrapalhar o meu tempo. E como tem sido o seu tempo? Ele tem sido distribuído de uma forma que tem valido a pena? Ou ele tem sido jogado fora? Ele tem sido desperdiçado? Porque Jesus está dizendo, poucos são os trabalhadores. Poucos são. Será que nós fazemos parte desse pouco? Ou, lamentavelmente, eu sou a multidão que não quer nem saber de ser um trabalhador de Cristo, de ser alguém que está levando as boas novas de Cristo, de ser alguém que está falando do amor de Cristo, de sendo alguém que está dedicando um tempo de vida para o próximo. Então precisamos aqui rever o que a Bíblia está nos ensinando no dia de hoje, porque existem muitos corações sedentos desse amor, sedentos dessa atenção, e tudo isso vai depender de mim. Quem sou eu? Eu levo a boa nova de Cristo ou não? Eu levo o amor de Cristo ou não? Eu levo essa compaixão de Cristo ou não? Porque Deus está chamando trabalhadores. Ei, vem para cá trabalhar, a seara é grande, aqui está precisando de alguém como você.
Mas às vezes quando lemos essa palavra nós achamos que o trabalhador é ali dentro de 4 paredes, em uma instituição religiosa, na qual eu sou um regente, eu sou um diácono, um presbítero, lá dentro eu exerço alguma função. Quando vai além de 4 paredes, é o que a Bíblia nos ensina. Dentro de 4 paredes é bonito dizer, conta comigo que eu vou limpar o banheiro, eu vou limpar os bancos da igreja, eu vou varrer a igreja, eu vou pintar a igreja, eu vou ajudar no estacionamento da igreja, eu vou cuidar das crianças, eu vou estar aqui tocando algum instrumento na igreja. Isso se torna até fácil, porque tem a coletividade entre irmãos. Mas quando você rompe essa barreira, quando você sai de dentro da igreja, como é que tem sido sua vida aqui fora? A minha vida é tão corrida. Ou a sua vida que ainda que corrida, tem tido aquele tempo para falar, opa, peraí, eu estou aqui sendo um agente de Deus. Eu estou representando Deus aqui na terra. Então, se eu represento Deus, eu vou ter tempo para te ouvir. Eu vou ter tempo para te amar. Eu vou ter tempo para te abraçar. Eu vou ter tempo para te ajudar de alguma forma. Então, quem tem sido nós? O campo é grande. As pessoas no mundo são muitas. E às vezes, eu não falei com o meu vizinho. Às vezes eu não estou falando com aquele parente distante. Às vezes eu não estou falando com aquele amigo que já tem um período de tempo que a gente não conversa. Quando na realidade, se eu tirar ali 5 minutos do meu tempo para poder ligar para aquela pessoa, para poder mandar uma mensagem para aquela pessoa, para poder não só dar um bom dia para meu vizinho, mas perguntar para ele, tá tudo bem por aí? Tá precisando de alguma coisa? Ainda que eu não tenha muito, mas do pouquinho que eu tenho, eu quero dividir com você. A gente precisa rever isso. E me faz lembrar uma certa vez eu ajudando uma pessoa exatamente como eu falei agora. Eu disse, eu não tenho muito, mas do pouco que eu tenho, eu vou dividir com você. É como você ter um pedaço de pão. E um pão é apenas um. Mas se eu dividir ele no meio, é um pouquinho para mim e um pouquinho para outra pessoa. E a gente às vezes é tão egoísta que nós olhamos só para nós. Esse pão ele é só meu, esse tempo é só meu. Quando eu podia dar um pouquinho mais de tempo, quando eu poderia dar um pouquinho mais de atenção, eu podia conversar um pouquinho mais, eu podia falar um pouquinho mais de Jesus. Então perceba, Jesus hoje nos convida a ser um dos poucos trabalhadores, mas ser um trabalhador dedicado, um trabalhador fiel, que tem amor pela obra de Deus, que tem amor em refletir Jesus Cristo, sabe, para que as pessoas possam olhar e dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um crente diferente, ali é uma crente diferente, porque talvez igual já tem bastante. Agora os diferentes tem poucos, e que eu e você hoje possamos ser um desses poucos, para que Deus, Ele possa continuar cuidando de nós, abrindo os nossos olhos para enxergar a necessidade da obra de Deus. Então, pare para refletir, porque talvez você se perguntar qual foi a última vez que você olhou para alguém com os olhos igual de Jesus, um olhar de compaixão, um olhar de amor, talvez tem muito tempo, né? Então, mude esse olhar, mude esse comportamento, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, mas tenha prazer de refletir Deus, de refletir Jesus, para que o mundo veja a glória de Deus sobre a sua vida, porque o maior exemplo, a maior reflexão que alguém possa ter, não é do que você fala, mas é de como você age, porque às vezes você nem falou, mas agiu, e é isso que faz toda a diferença e demonstra qual é o perfil desse trabalhador. Que o bom Deus possa cada vez mais fortalecer o nosso coração e mostrar qual é o nosso papel aqui na terra. Não estamos vagando, não estamos em vão,
a gente tem um propósito, e o maior propósito é sermos espelho, imagem de Cristo Jesus.